Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Educação Infantil e o Desenvolvimento da Criança. É uma disciplina curta, eu vou dividir em dois pequenos vídeos para ficar melhor para vocês. Vocês também receberão o material da disciplina e uma avaliação, tudo bem? Vamos lá. Eu vou dividir os dois vídeos desta maneira. Hoje nós vamos ver inteligência e desenvolvimento infantil, estímulo e desenvolvimento infantil. Na próxima aula, nós vamos ver políticas públicas e educação infantil e desenvolvimento social, tá bom? Vamos lá. Então, educação infantil e a LDB. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que garante a lei no que tange a educação infantil. Depois nós vamos para o desenvolvimento a partir do que essa lei exige, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. O artigo 29 da LDB diz: educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, tem até uma questão de concurso público, finalidade, desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Então, o desenvolvimento integral. Não se admite uma educação infantil que não haja estímulos que levem em consideração os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, né? Então, complementando a ação da família e da comunidade. Porém, nós vamos ver ao longo dessa aula que muitas vezes esse complemento da família ou esse complemento da escola a partir daquilo que vem da família, ele é prejudicado porque vem muita coisa diferente do que a gente imagina da família. Então não é uma família ideal, é uma família real, é aquilo que nós temos. Então muitas vezes quando a gente diz a escola precisa complementar a família, mas que família? De que família nós estamos falando? Tá bom? Então, a princípio, vocês precisam entender que a educação infantil, a LDB, garante que na educação infantil nós temos que ter um desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, tá bom? E que esse desenvolvimento integral, ele é, de certa forma, atingido por meio de estímulos que essa escola precisa desenvolver ao longo desse período com a criança. No artigo 30 diz assim: educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Outra questão de concurso público sempre cai quando é para pedagogia, professor, principalmente de educação infantil, essas questões caem. E inciso segundo, pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Tudo isso foi modificado na lei de 2013. O artigo 31, ele é interessante porque ele diz assim, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí nós temos 5 incisos, 3 deles falam de carga horária e tudo mais, e 2 falam de avaliação, o primeiro e o quinto, que é o último. Eu reservei o quinto porque ele trata sobre o desenvolvimento. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, o primeiro fala de avaliação, o primeiro inciso como eu falei, e essa avaliação vai desembocar, essa avaliação vai resultar em uma documentação que permita atestar o desenvolvimento. Essa criança saiu daqui e foi para ali, essa criança evoluiu do ponto de vista da sua aprendizagem. Então, se é uma criança com necessidades específicas, essa criança evoluiu em relação a ela mesma. Então, tudo isso precisa ser averiguado e precisa ser documentado através de intervenções da escola, tá bom? Então, pesquisas mostram que entre as famílias pobres e as famílias de classe média alta, há um abismo tanto na qualidade quanto na quantidade das interações verbais entre pais e filhos. O que vai acontecer a partir de agora? Nós vamos entender como funciona o desenvolvimento da criança a partir dos estímulos que aos quais ela é submetida. Então, cada estímulo positivo, a criança reage de um jeito. Cada estímulo negativo, a criança reage de outro jeito. Então, como isso acontece na família e na escola?
Então, o principal objetivo dessa discussão é entender esse mundo da educação infantil, esse mundo da criança e o seu desenvolvimento, tá bom? Então, para a gente ter uma noção do quão é difícil nós ofertarmos educação infantil para crianças que estejam em situação de vulnerabilidade social, só para vocês terem uma ideia, vamos fazer aqui a comparação. Olha. Número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos. Aqui nós temos a tabela, então vocês entendam a tabela aí. Olha. Essa linha mais escura são de crianças de famílias pobres. E essa linha verde mais clara são de crianças de famílias de classe média alta, famílias que alguns chamam de ricas, né? Essa ao lado, essa contagem ao lado aí, lado esquerdo, ela é em milhões. Então nós temos 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Milhões de quê, professor? De palavras ouvidas. Então, o número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos, para vocês terem uma ideia. Essa parte de baixo são os meses, a idade em meses. Nós temos aí até de 0 a 4 anos, de 0 a 48 meses, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Então, nós partimos, 0 mês aí nós partimos iguais. Mas perceba a diferença que é do número de palavras ouvidas por crianças quando vai se aproximando dos 4 anos. Então, as crianças pobres, por exemplo, de famílias pobres, o número de palavras ouvidas chega no máximo a 10 milhões até 4 anos, sendo que chega quase a 50 milhões as crianças de classe média alta ou as crianças de famílias ricas. Significa dizer que o estímulo verbal a essas crianças até os 4 anos, que foi medido aqui, é assustador em comparação com as crianças pobres. Um abismo, até o gráfico coloca aí, um abismo de 30 milhões de palavras. Professor, o que significa isso? Significa que esse cérebro o cérebro da criança de família pobre está ali acomodado, reservado ao não ouvir nenhum estímulo, ou quase nada, sendo que da criança de classe média alta ou da criança de família rica, nós temos uma enxurrada de estímulo verbal que faz com que essa criança atinja um nível de vocabulário muito melhor do que essas outras de classe média ou de classe pobre. E no que isso vai resultar? Isso vai resultar numa melhor aprendizagem para a criança de classe média alta e numa pior aprendizagem para outro grupo. Porque quanto mais estímulo nós recebemos nessa idade, maior a resposta que nós teremos com relação à aprendizagem. Então, se você aprende ouvindo outra pessoa, se você aprende lendo coisas, quanto mais estímulo verbal você tiver nessa idade, é de fundamental importância para as próximas etapas. Isso vai influenciar na sua maneira de fazer uma redação, de conversar, de elaborar, de planejar. Tudo isso como resultado daquilo que você teve ou não teve nessa idade, tá bom? Então, é uma idade preponderante na vida de uma criança, por isso a nossa preocupação aqui, quando falar de educação infantil, também falar sobre essa falta de estímulo verbal nas famílias de classe pobre. Para vocês terem a ideia, esse outro gráfico, ele mostra o resultado de tudo isso, olha. Então, assim, a diferença de vocabulário começa cedo, diferença de vocabulário. Então, nós temos aí essa coluna à esquerda, nós temos agora em milhares, né? E essa coluna e essa parte de baixo, a idade em meses. Para vocês terem uma ideia, a criança pobre, de classe pobre, ela tem a metade, praticamente a metade
de vocabulários aos 36 meses do que a criança de classe média alta. O que é isso, professor? Vocabulário significa o seguinte: quantas palavras diferentes você usa por dia? Se você for colocar na sua cabeça, se você for pensar, quantas palavras, de quantas palavras você precisa no teu dia a dia? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar sobre isso? É uma coisa interessante a gente entender. Então, assim, você se vira com quantas palavras por dia? Na sua casa, com seus filhos, com seus pais, na escola. Quantas vezes você introduz um vocabulário novo no seu dia a dia? Ou você usa sempre os mesmos? Pois é, foi comprovado que crianças de classe média alta ou crianças de classe bem abastada, crianças de famílias ricas, têm aos 36 meses, em média, 1.116 palavras, né? Então, significa dizer vocabulários que eles usam, sendo que 525 palavras são palavras novas, vamos dizer assim, aprendidas pelas crianças de classe pobre. E isso significa a metade, e isso significa também um abismo muito grande, porque quanto mais essa criança cresce, mais ela vai encontrando outros vocabulários novos para agregar aqueles, tá bom? Então, muito importante nós observarmos esses dois quadros, porque eles refletem bem a diferença que nós temos com relação à família rica e à família pobre no Brasil, em média. Não estou dizendo que a tua família, a minha família, por ser pobre, nós somos assim também. É uma pesquisa que trata da média, tá bom? Então nós temos que entender que se tua família é assim, ou se minha família é assim, eu tenho que olhar para essa pesquisa e não ver essa pesquisa como preconceituosa, pelo contrário. Ela tem que servir de estímulo para mim, para que eu olhe para o meu filho e eu estimule cada vez mais, para o meu aluno de classe pobre, para que ele que ele não tenha essas dificuldades ao longo da sua vida. O desenvolvimento integral na primeira infância é crucial. Sim, o desenvolvimento integral já na primeira infância, do 0 aos 2 anos, por exemplo, é de fundamental importância. Então, as experiências ocorridas nessa fase terão influência ao longo de toda a vida do indivíduo, seja na área da saúde, seja no seu bem-estar social, emocional e cognitivo. Então, cada vez que nós temos experiências nessa idade tenra, nessa pouca idade, nós teremos influência ao longo da vida desse aluno, ou desse indivíduo, dessa criança, bom, que vai resultar em tudo, no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento emocional, cognitivo, na sua saúde. Então, do 0 aos 3 anos, por exemplo, gente, é onde nós aprendemos praticamente tudo da nossa vida que faz com que você sobreviva. Não é tudo da vida para você viver, não. É que sobreviva. Você aprende a comer, você aprende a andar, a correr, a falar. Você aprende coisas que vai fazer com que você sobreviva o resto da sua vida, tá bom? Você não vai aprender a fazer coisas complexas, mas nessa idade você vai aprender coisas que nunca mais, num período de 3 anos, você aprende. Nunca mais. Nem que se você for fazer doutorado em Harvard, você não vai aprender a quantidade de coisas que você aprendeu do 0 aos 3 anos. Sabendo disso, essa é a idade onde nós devemos ter o maior cuidado para com nossos filhos e os nossos alunos. O maior cuidado, porque é uma idade que não tem como voltar atrás. Tá bom? Não tem como você recuperar isso, tem como você remediar ao longo do tempo. Mas serão coisas de suma importância que farão falta nas próximas etapas. Por meio de um processo chamado sinaptogênese, o número de sinapses entre os neurônios se multiplica, chegando a 700 novas conexões por segundo em algumas regiões cerebrais no segundo ano de vida. Olha a loucura. Nós temos uma ebulição, nós temos
uma enxurrada de sinapses. O que é sinapse? Rapidamente aqui, você tem bilhões de neurônios no seu cérebro e sinapse é toda vez que um conversa com o outro. Sinapse é isso, trocando em miúdos. Claro que é um pouco mais complexo do que isso, mas toda vez que um troca informação, que um neurônio, os bilhões que você tem, que um neurônio troca informações com o outro, nós chamamos isso de sinapse. E olha a loucura. Existe um processo chamado sinaptogênese, que é exatamente o número de sinapses, né, entre os neurônios, e que esse número se multiplica, chegando a 700 novas conexões por segundo, até o segundo ano de vida. Então, significa que teu filho, meu filho, até o segundo ano de vida, até o terceiro ano de vida, ele está tendo uma ebulição de sinapses no cérebro, precisando de estímulo para que ele aprenda cada vez mais nessa idade. É como se o cérebro estivesse a todo momento ligado para aprender. É onde ele vai aprender a língua materna, é onde a criança aprende o seu idioma, tá bom? Então o idioma é complexo demais. Tente aprender o idioma hoje. Tente com seus 20, 30, 40 anos, vá lá, sente na cadeira e tente aprender o idioma para você ver a quantidade de firulas que teu cérebro dá para poder entender aquilo. E a criança nessa idade, ela está, coitada, aprendendo o seu idioma, sem nunca ter falado nenhum. Mas ela está aprendendo o seu idioma. Então o cérebro está a todo vapor. No momento em que ela está aprendendo sua língua materna, ela está aprendendo a engatinhar, a sentar, a andar, a correr, a comer. Ela está tendo experiências únicas na sua vida. Nunca mais ela aprende coisas tão importantes assim, repito. Por mais que você venha aprender vários idiomas depois, você vai sempre aprender a partir daquilo que você aprendeu primeiro, por exemplo. Por mais que você venha aprender a correr longas distâncias, você vai aprender baseado naquilo que você aprendeu aos 2 anos de idade, por exemplo. Por mais que você aprenda a raciocínios lógicos de alta complexidade, você vai aprender a partir daquele primeiro raciocínio que você fez. Então, é algo inimaginável. Eu estou levantando a bola aqui para vocês entenderem o quanto isso é importante para nós professores e pais, principalmente. Tá bom? Funções cognitivas mais especializadas como atenção, memória, planejamento, raciocínio e juízo crítico começam a se desenvolver na primeira infância por meio de habilidades como controle de impulsos, capacidade de redirecionar a atenção e de lembrar de regras, que eu acabei de falar. Por mais que você faça coisas especializadas, complexas, mas você vai sempre fazer a partir daquilo que você aprendeu nessa primeira infância. Nessa fase de crescimento, a estrutura cerebral é altamente receptiva e a ausência de estímulos ou a ocorrência de estímulos negativos podem deixar marcas duradouras, não somente pela elevada vulnerabilidade dos indivíduos nessa fase de desenvolvimento, mas também pelo efeito cumulativo desses fatores ao longo da vida. Nós temos, gente, pessoas que sofrem de problemas, que têm medos, que não sabem de onde vêm esses medos. Pessoas que têm medo de coisas que elas não fazem ideia porque elas têm aquele medo, que foram adquiridos, podem ter sido adquiridos através de traumas na infância que ela não consegue recordar, mas que ficou ali acumulando ao longo da vida. Então, por isso esse processo cumulativo. Além da criança estar num estágio de vulnerabilidade, porque ela ainda está aprendendo coisas, ela não sabe de coisas complexas, nós ainda temos esse poder de acumular ao longo da vida coisas, traumas que nós não sabemos explicar. Então, assim, eu tive contato com uma aluna, me chegou o caso de uma aluna que tinha outra aluna, no ensino superior, tinha uma aluna vestida de determinada religião, né? E essa aluna, quando chegou, que viu, né,
essa outra vestida a caráter de uma determinada religião. Ela passou mal, ela teve que ser socorrida, levaram ela para a sala dos professores, cuidaram dela, a pressão caiu, suando frio, sem fôlego. E quando ela voltou, perguntaram: vem cá, por que você sente isso? Ela: não sei, eu sempre senti isso. E não é a primeira vez. Então, assim, no ensino superior, pessoas adultas com um problema desse, com um trauma desse, então a gente pediu para que investigasse, ainda está sendo investigado. Nós estamos tentando evitar que as duas se encontrem. Assim, é muito difícil a situação. Nós estamos falando de pessoas adultas que ao longo da vida foi acumulando isso. E ela não sabe explicar de onde vem esse medo todo, esse pavor, né? Essa loucura que acontece na cabeça dela. Pode ter sido um trauma, pode ter sido tanta coisa, mas só a psicologia, a psiquiatria, a psicologia pode descobrir. Só estou trazendo a vocês, para vocês terem ideia, o quanto nós acumulamos de coisas ao longo da vida que nós não sabemos explicar. Eu explico melhor isso, salvo engano, numa disciplina chamada Psicologia da Educação, quando eu falo do Freud, da parte do inconsciente freudiano. A criança deve ser considerada em sua individualidade como sujeito ativo do seu desenvolvimento. Então, não confundir a criança dona do seu desenvolvimento. Não, a criança precisa de estímulos externos para que ela se desenvolva. Então, por isso ela não é autossuficiente no seu desenvolvimento, mas ela é um ser ativo. Muitas vezes reativo, mas um ser interativo. Ela interage, ela age sobre objetos e pessoas para ela poder se desenvolver. Vamos entender como é que acontece isso. Cada criança tem uma bagagem genética, uma espécie de código biológico. Vamos lá. Cada criança tem uma bagagem ao chegar na escola. Nós chamamos isso de bagagem cultural, bagagem social, bagagem familiar. É o que nós chamamos, o Paulo Freire tratou muito bem disso. Não foi ele que criou essa ideia, mas ele desenvolveu muito bem isso no Brasil. Mas a psicologia diz, e a genética diz, que todo mundo traz uma bagagem genética, herdada dos pais, dos avós. E essa bagagem genética, que é o código biológico, ele tem muita coisa sobre nós. Mesmo que você não tenha aprendido nada, mas já tem ali uma bagagem genética. No repertório das interações incluem-se aquelas que são desencadeadas por iniciativa da própria criança ao agir sobre as coisas, que é o meio ambiente físico, e pessoas, que é o meio ambiente social, assim como suas respostas às mesmas. Então, se eu tenho uma bagagem biológica, o estímulo que eu vou receber, por mais idêntico que ele seja de outra pessoa, essa outra pessoa tem outra bagagem biológica. Então, nós devemos entender o seguinte: por que eu tenho filhos gêmeos, às vezes, vou aqui pegar um extremo, gêmeos, que recebem o mesmo estímulo, do mesmo jeito, estudam na mesma escola, mas são pessoas diferentes, reagem diferente ao mesmo estímulo? Porque o estímulo é o mesmo, mas a bagagem genética é outra. É por isso. Porque nós não somos iguais nem quando nós nascemos. Nem ali no primeiro, gêmeos, idênticos, no primeiro dia de vida, não são iguais. São diferentes, porque cada um traz uma bagagem genética, tá bom? Então, siameses. Tem casos e casos de pessoas que são siameses ali, ligados pela cabeça, pela barriga, que convivem a vida inteira e são pessoas completamente diferentes, tá bom? Por quê? Porque eu sou ativo, eu ajo sobre o estímulo, eu ajo sobre o meu desenvolvimento. As crianças experienciam e aprendem no mundo através dos relacionamentos socioafetivos, e estes, por sua vez, influenciam todos os aspectos do desenvolvimento infantil. Muito importante, quando estabelecer uma relação socioafetiva com a criança, para que você não trate essa criança com negatividade, que você não trate essa criança com desprezo, com indiferença,
Porque é isso que vai estabelecer, é isso que vai influenciar o desenvolvimento infantil dela. Então, quanto mais violência doméstica uma criança sofre, por exemplo, mais prejudicado o seu desenvolvimento infantil é. Por intermédio do brincar, já desde os primeiros meses de vida, a criança aprende a explorar sensorialmente diferentes objetos, a reagir aos estímulos lúdicos propostos pelas pessoas com quem se relaciona e a exercitar com prazer funcional suas habilidades. Então, é desde o início, desde os primeiros meses de vida que essa criança está exposta a esses estímulos. Então, o estímulo de brincar, esses estímulos lúdicos, faz com que a criança sinta prazer em exercitar coisas básicas, habilidades básicas. Então, a habilidade exercida com prazer, pessoal, isso eu falo em todo o tempo da sua vida. Procure prazer no que você faz. Esse prazer, ele dá o estímulo para que você continue fazendo e ele dá um retorno muito maior do que você teria se não fizesse com prazer. Professor, mas eu odeio o que eu faço. Você tem duas opções. Ou você busque fazer outra coisa da qual você goste, ou você busque encontrar, ou você busque ali naquele ambiente um prazer, por menor que seja. Senão você vai fazer da sua vida um inferno e da vida de pessoas que necessitam do seu trabalho um inferno maior ainda. E se isso for com a educação infantil, está acabado. Porque você vai estar influenciando negativamente o desenvolvimento de pessoas ao longo de sua vida. É necessária a promoção de ambientes familiares e escolares focados na criança como um ser ativo, nos quais ela se sinta segura e onde sejam oferecidas situações nas quais ela possa explorar, brincar e adquirir gradativa autonomia e responsabilidade por suas ações desde seus primeiros meses de vida. Então, se faz necessário, se faz muito importante, fundamental, decisivo, estímulos ricos, quando eu digo ricos, estímulos através do lúdico, estímulos familiares e estímulos escolares a essas crianças. Então, nós temos que ter políticas públicas, nós temos que ter orientações aos pais de como cuidar do seu filho nessa idade, de como estimular seu filho, por mais pobre que seja, as escolas, formar bem os professores, para que esse estímulo venha logo cedo e essas crianças tenham um desenvolvimento muito maior ao longo da vida. Gente, às vezes você está no ensino superior com dificuldade de fazer um texto dissertativo e essa dificuldade pode ter sido adquirida na educação infantil ou pode não ter sido desenvolvida lá na educação infantil. Às vezes você tem uma dificuldade de se expressar, de falar em público, de conversar com as pessoas, e essa dificuldade pode ter sido adquirida lá na educação infantil, ou pode não ter sido resolvida lá. Por isso o estímulo é muito importante, logo cedo, tanto de família como de escola. Eu digo sempre que estímulo rico não é estímulo caro. Estímulo rico é um estímulo variado. Quanto mais variado o estímulo para o seu filho, para o seu aluno, mais rico ele é. Vou dar um exemplo. Uma Barbie de R$500 é mais pobre do ponto de vista de estímulo do que um pedaço de pano. Um pedaço de pano é muito mais rico em estímulo do que uma Barbie. Uma Barbie, ela não passa de uma boneca. Ela é uma boneca. Ela é cara porque ela foi projetada como uma boneca. Ela significa algo caro, que é uma boneca cara, desejada e etc. Um pedaço de pano pode ser uma toalha, pode ser um tapete voador, pode ser um lençol, pode ser uma boneca. Se eu fizer, se eu enrolar, eu posso transformar em boneca. Pode ser um cachecol, pode ser uma roupa, pode ser uma saia, pode ser tudo que a imaginação quiser que seja.
E ao subir nesse pedaço de pano e fazer dele um tapete, você pode viajar o mundo inteiro pela criatividade, pela imaginação, tá bom? Na próxima aula, nós vamos tratar dos últimos 2 tópicos, que nós vamos focar um pouco mais nas políticas públicas de desenvolvimento infantil. Eu quero dar para vocês uma visão mais ampla desse problema, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.